Guilherme. Vamos ouvir, então, o senhor Roberto Batista. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Agradeço enormemente o convite ao Instituto Lixo Zero e inicio dizendo que a minha exposição consistirá em duas partes. A primeira dela, falaremos sobre a questão geral em relação ao marco jurídico. A segunda delas, nós trataremos da atuação do Ministério Público Nacional na matéria aqui tratada. Então, eu começo por dizer o conceito de economia circular, que é um conceito retirado do site do Ministério da Ecologia francesa e que é bastante claro para facilitar, inclusive, a colocação das nossas considerações aqui. Economia circular consiste em produzir bens e serviços de maneira durável, sustentável, limitando a consumação, o consumo e o gasto de recursos bem como a produção de rejeitos. Trata-se de passar de uma sociedade em que tudo é jogado fora ao modelo de economia mais circular. Então, dentro desse contexto que nós vamos trazer com o marco nacional do direito aos resíduos no âmbito do direito nacional, que é a Lei 12.305 de 2010, apesar de ter ficado 20 anos em projeto no Congresso Nacional, em 2010, e já vai para 11 anos, essa lei ela trouxe elementos muito consistentes, sobretudo a inclusão socioeconômica dos catadores. Então, aí nós destacamos como instrumentos importantes dos muitos, a coleta seletiva e a educação ambiental. As duas são indissociáveis. E aqui, por exemplo, no Distrito Federal, a coleta seletiva hoje conta em algumas rotas, com o trabalho de cooperativas de catadores. E a diferença que se encontra entre aquela feita por empresas contratadas e por catadores é assustador, porque o aproveitamento para a reciclagem do trabalho feito pelos catadores é de 80%, ao passo que das empresas é de 40%. Então, dentro de um conceito de economia circular, que se deve diminuir o número de resíduos, o uso de recursos naturais, e deve-se procurar fazer circular aquilo já produzido, os catadores atendem mais que as empresas que lidam com coleta e destinação de resíduos sólidos. Isso é uma prova que nós tivemos aqui com estatísticas feitas pelo próprio Serviço de Limpeza Urbana. Então, essas duas coisas são indissociáveis. E por que o trabalho dos catadores fica melhor em termos de resultado? Porque eles fazem educação ambiental. E ninguém melhor do que eles para fazer essa educação ambiental, porque eles precisam do produto para recirculá-lo no mercado da reciclagem. Então, já as empresas fazem pro forma, distribuem um folheto uma vez na vida e não há o tete a tete que os catadores fazem, por isso a grande diferença dos resultados. A segunda, fazer a coleta quanto à destinação adequada. E por que não entregar aos catadores? Mas não é feito isso ainda como nós gostaríamos. É o primeiro dos desafios. A logística reversa, idem. Aqui, graças à lei dos grandes geradores, o comércio de restaurante passou a fazer a logística reversa do vidro, por exemplo, que antes ia para o aterro, a contrário senso da lei de política nacional, porque o vidro é 100% reciclável, mas o seu retorno para as fábricas implicava custos e para os catadores não havia logística para fazer essa reciclagem e as empresas de vidro, a associação, não se comprometeu em um acordo setorial, embora seja obrigação deles, o fato de não aderir a um acordo não elimina a sua responsabilidade. O painel anterior, isso é fabuloso, porque nós temos, por exemplo, na França, terceiro ou quarto plano de ambiente e saúde. E aí, dentro desse plano, todos os aspectos que dizem respeito a
essa dupla face de disciplinas é tratada. A poluição eletromagnética, a poluição por produtos perigosos como agrotóxico, produtos químicos, etc. A questão dos resíduos e por aí vai. E quando houve, por exemplo, a COP21 em Paris, que é aquela reunião organizada pela ONU para tratar do clima, eu, por acaso, fui nomeado na comitiva brasileira. E nessa comitiva nós acompanhamos todo o processo e constatamos que, na França, a lei de política, a lei da economia circular foi lançada em 2015. E, lamentavelmente, no Brasil agora se começa a falar em economia circular. Né? Então, nessa ocasião, eu tive a oportunidade de estar com a ministra do Meio Ambiente na Embaixada do Brasil e cobrei dela o Plano Nacional de Ambiente e Saúde. E me comprometi, aqui em Brasília, a fazer uma visita ao Ministério, e assim o fiz com a sua equipe. E é indissociável, nós vimos há pouco a representante do lixo zero nos Estados Unidos dizer a questão da mudança climática. Ora, a mudança climática é favorecida, essa mudança brusca, em grande parte pelos os gases advindos de resíduos que são colocados ou abandonados de maneira desaconselhável em todo o território nacional, com chamados lixões. Aí eu já passo para o trabalho nacional. Então, nós temos um Conselho Nacional do Ministério Público. Esse conselho tem uma comissão de meio ambiente e, em 2014, lançou o Guia de Atuação Ministerial, Encerramento dos Lixões e Inclusão social e produtiva dos catadores e catadores de materiais recicláveis. Então, foi a primeira iniciativa do Conselho Nacional. Isso é uma política para todos os ministérios públicos do Brasil. E o ano passado, nós, com a questão das queimadas na Amazônia, nós constituímos um grupo, um GT da Amazônia, e esse GT tem um subgrupo que é de resíduos sólidos, porque a questão de resíduos sólidos na Amazônia é gravíssima. Né? Então, em nível nacional, isso. Nós temos outra, como cada estado tem um procurador-geral, que é o chefe do Ministério Público local, eles têm um conselho. E esse conselho criou um Grupo Nacional de Direitos Humanos, que tem a Comissão de Meio Ambiente. E que, por acaso, eu agora sou o coordenador dessa comissão. E nessa comissão, nós fizemos muito compartilhamento de material para favorecer o trabalho em nível nacional. No nível local, nós tivemos o encerramento do lixão, a partir de uma ação do Ministério Público, e nessa transição, desde 2004, nós trabalhamos com a inclusão socioeconômica dos catadores, de maneira a cumprir o que a Lei de Política Nacional exige, e que, infelizmente, a constatação é que, apesar de passados 11 anos, ainda não foram implementados todos os seus instrumentos, princípios e responsabilidades. Então, com isso, eu encerro para manter o horário e fico à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigada, doutor Roberto.